Olá, tudo bem, pessoal? Estou aqui hoje para gravar esse vídeo no Dia dos Pais. Gostaria já de desejar Feliz Dia dos Pais para vocês que estão aí me assistindo do outro lado, que são pais, ou de sangue, ou de criação, e para as mães também, que cumprem o papel de mãe e pai. Eu desde os 10 anos, hoje eu tenho 21, então desde os 10 anos, minha mãe é mãe e pai. Então, eu desejo Feliz Dia dos Pais para ela também, né? Gente, você devia gravar esse vídeo, porque eu sou muito emotiva. Eu não consigo falar de certas coisas sem me emocionar. Mas vamos lá. Gente, o meu pai, como eu já disse, ele faleceu quando eu tinha 10 anos. Mas eu pude acompanhar um pouco da vida do meu pai, da história. E eu me recordo que a gente morava numa fazenda. A gente morava numa fazendinha onde só tinha a nossa casa. Era até os 8 anos, mais ou menos, a gente viveu lá. E não tinha energia elétrica, não tínhamos muitas coisas da vida civilizada hoje, né? Que é considerada. E eu me recordo muito do meu pai indo para a igreja. Ele era dirigente de uma congregaçãozinha, a gente sempre foi crente evangélico e a gente sempre ia, todos nós, todos os meus irmãos. O meu pai era aquele homem batalhador, trabalhador. O meu pai, até os últimos dias de vida dele, né, até os últimos meses, ele não queria ficar parado. Ele só parou mesmo quando ele não pôde mais sair da cama. E a história dele é muito linda. Ele casou com minha mãe, ele tinha 45 anos. Isso porque minha mãe sempre fala que ele dizia que tinha medo de dar uma nora ruim à minha avó. Ele era um excelente filho, inclusive cuidou da minha avó juntamente com a minha mãe até o último dia de vida dela. Foi eles que cuidaram. E assim como um bom filho, o meu pai foi um excelente pai. É tanto que do lugar onde a gente mora, assim, as pessoas que conhecem, todas diziam que era um homem respeitador, um homem de caráter. E esse sim foi o meu pai. E a gente cresceu sobre essa base, sobre essa estrutura firme, que foi a minha mãe e o meu pai. Então hoje eu tenho muito do que eu sou hoje, muitos dos meus princípios eu aprendi com ele. Ele faleceu meses antes da minha irmã mais velha se casar. Ele infelizmente não conseguiu, ele não alcançou nenhum dos meus irmãos. Ele pôde entrar na igreja, nenhum deles. Mas hoje nós temos as nossas famílias formadas e eu tenho certeza que se nós estamos hoje todos na igreja, nenhum se desviou. Se nós temos hoje a nossa família debaixo da graça do Senhor, o orgulho que eu tenho de falar isso, Deus sabe, é pelo exemplo do meu pai e da minha mãe, com certeza. Nessa vida a gente tem escolhas, a gente pode escolher, com certeza. E a gente escolhe seguir o bem ou o mal. E às vezes a gente quer pender pro outro lado, mas são justamente essas raízes que nos seguram, que nos fortalecem, que nos dão um norte. É por isso que a Bíblia fala: ensina o teu filho o caminho em que ele deve andar, porque quando ele crescer ele não se desviará dele. Foi isso que aconteceu. Nossos pais nos ensinaram desde pequenos. Eu lembro, não lembro muito, mas meus irmãos contam, né, que antes de dormir todos tinham que orar. Todos iam para a igreja desde sempre.
Eu, minhas irmãs, meus irmãos sempre estávamos integrados à igreja. Eu posso dizer com toda certeza, eu nunca vi o meu pai e a minha mãe discutindo, brigando. Eu nunca vi. Nada de falar coisas ruins para o outro. E isso eu tento levar como exemplo para minha vida, porque eu sou grata ao Senhor todos os dias pela família que Ele me permitiu ter. Hoje eu recordando e vendo as fotos que o meu irmão postou, eu recordando daquele homem simples que foi o meu pai. Hoje, mesmo na simplicidade que eu vivo, talvez eu usufrua de algumas coisas que ele não usufruiu. E eu olhando e relembrando dos momentos bons, naquela simplicidade, naquele lugar, que hoje eu me recordo e era o paraíso. Porque lá a gente vivia junto, sabe? Era todo mundo junto. Depois que a gente saiu de lá, a gente não conseguiu mais, porque o meu pai já tinha falecido. Ele faleceu logo depois de nós sairmos de lá, acho que uns 2 anos depois. O meu irmão já tinha ido embora. E daí pra cá foi só isso. Os filhos crescem, eles precisam alçar voos. E eu tenho um amor por aquele pedaço, quando eu me recordo. Porque lá nós estávamos juntos. Foi um tempo que a gente não percebia que existia maldade no mundo, que existiam tantas injustiças. Mas é assim, a gente cresce. E só ficam essas lembranças boas, maravilhosas. Então hoje, nesse Dia dos Pais, se você tem seu pai ainda, se você puder, deixa um pouquinho as redes sociais de lado, deixa um pouquinho outras coisas de lado, que você pode fazer qualquer dia, que você faz qualquer hora, e expresse para o seu pai a importância dele na sua vida. Porque eu não me lembro, eu não tenho nenhuma foto com meu pai. É porque naquela época eu sou nova, mas pra minha realidade, né, ainda era muito atrasada. A gente não tinha como tá batendo foto todo dia, toda hora, como hoje nós temos um celular e tiramos quantas quisermos. Não tínhamos. E eu não me recordo de uma foto com ele. Só eu e ele. Nem de abraçar muitas vezes. Não lembro de ter abraçado muito. Porque aquele período a gente vivia um pouco... A gente tinha receio, né, de abraçar nossos pais. Era meio estranho. Não sei se com vocês foi assim. Mas a gente não demonstrava muito esse afeto. Aí muitas vezes a nossa falha. Não demonstrar o que nós sentimos para aquelas pessoas que realmente importam. Às vezes pra gente é fácil discutir com alguém próximo a gente porque é íntimo. É mais fácil discutir, mas na hora de abraçar a gente se reprime, se envergonha de dizer que ama, de dizer que você é um exemplo pra mim. Então, que você aproveite esse dia. Se não puder ser hoje, que seja amanhã ou qualquer outro dia. Mas que você venha se atentar para essa importância que é a família, que é o pai, que é a mãe. Então tá aí um pouco da minha história. Desculpem porque eu passei o vídeo todo chorando, mas eu sabia que ia ser assim, porque eu sou muito chorona, muito sensível.
cada um de vocês possam entender a importância dos pais. E essa é a imagem que eu tenho do meu pai, um homem trabalhador, um homem forte, guerreiro, servo do Senhor. E o resultado? Uma família abençoada. Irmãos abençoados, todos com suas famílias abençoadas. Não temos muita coisa, mas nós temos o principal, o amor, a união e a paz. Isso dinheiro nenhum compra. Dinheiro nenhum compra. É isso, pessoal. Fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe nesse dia.